Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para fazer uma grave denúncia. Eu quero que vocês prestem bem atenção naquilo que o Paulo vai dizer aqui, porque a gente precisa demais lutar para proteger o Brasil e proteger o nosso ministro Fernando Haddad. O ministro Fernando Haddad ontem apresentou um plano para a contenção de gastos e também para impedir algumas roubalheiras que acontecem no nosso país, cometidas por nossa elite. Ele tenta, de alguma maneira, fazer que quem não paga impostos, quem sonega impostos e quem tem muito dinheiro, pague impostos. E eu não sei se vocês já perceberam, mas existe um movimento orquestrado. Toda vez que o Fernando Haddad, o Lula, lança um programa para impedir corrupção, para impedir sonegação de impostos, a grande mídia se junta com o Centrão e ataca de forma doentia o governo Lula. Ontem não foi diferente. Hoje o Haddad chamou uma entrevista para explicar algumas mudanças em um pacote anunciado antes. E a imprensa fez questão de ser maldosa e tentar emparedá-lo. Ele mesmo sendo o cara educado que nós todos sabemos que é, perdeu a paciência e distribuiu bordoada. Vamos fazer o seguinte? Mete o dedo no like, passe bastante adiante e preste atenção no que está acontecendo. Tudo que o governo apresenta para impedir corrupção, sonegação, eles estão juntos para impedir o governo de realizar. Eles só permitem que o governo retire de nós, os trabalhadores. É inacreditável. Vamos aos fatos? Tem um item muito residual desse acervo, desse conjunto de medidas. E nós entendemos que, pelas informações recebidas, valia a pena fazer uma revisão desse item para evitar especulações sobre objetivos que não são próprios da Fazenda nem do governo, né? De inibir investimento fora, não tinha nada a ver com isso, então nós entendemos que era correto fazer uma revisão disso, né? Ontem eu conversei com a equipe ao longo da noite, virtualmente, o Tesouro e as secretarias envolvidas, a Receita e o Tesouro sobretudo. Comuniquei às 8 da noite para o Bruno Moretti da Casa Civil que muito provavelmente nós estamos analisando a possibilidade de rever um item do decreto para deixar a Casa Civil a postos caso fosse necessário, mas para o fim da noite nós entendemos que a revisão era justa, era correta. Mandamos para a Casa Civil a redação e o decreto de revisão foi processado e já está publicado no Diário Oficial, numa edição extraordinária de hoje pela manhã. Então, só para dizer que já está publicado no jornal, o secretário do Tesouro vai manter contato com as pessoas que entraram em contato conosco, a quem inclusive nós agradecemos, porque nosso diálogo com o mercado tem sido constante. Não temos nenhum problema em corrigir rota, desde que o rumo traçado pelo governo seja mantido, né, de reforçar o arcabouço fiscal, cumprir as metas para a saúde financeira do Brasil. Vamos continuar abertos ao diálogo sem nenhum tipo de problema e contamos com a colaboração dos parceiros tradicionais nossos para ir corrigindo rota, mas para atingir o objetivo declarado ontem, que é o mais importante. Então, no conjunto do que foi anunciado, está tudo mantido, mas esse item foi revisto. Eu penso que vai fazer bem revê-lo antes mesmo da abertura do mercado para evitar um tipo de boataria ou especulação em torno de objetivos que o governo não tem efetivamente e que poderia eventualmente passar uma mensagem equivocada que não foi a intenção ontem. Então, foram pertinentes os apontamentos feitos e nós promovemos uma revisão do decreto e vamos manter o diálogo com o setor produtivo, o setor financeiro,
trabalhadores para ir buscando equacionar os problemas da economia brasileira. Essas alíquotas permanecem, né? E a grande massa que será atingida. Então, esses dois pontos. Primeiro ponto, o governo vai deixar de arrecadar. Não considero que a Anvisa voltava para a grande massa, até porque o que foi equalizadas as taxas. As taxas foram equalizadas, né, para que não houvesse brechas para fugir da legislação. Isso que foi feito. Né? Não tem nada a ver com grande massa. Ministro, mas de uma forma muito didática. Tanto é que o AF de crédito de pessoa física está completamente excluído da medida. E quanto o governo vai deixar de arrecadar esse ano? Deixa eu te responder completamente. Obrigado. Crédito pessoa física está totalmente excluído da medida. Então, consignado, cheque especial, cartão de crédito, está tudo excluído da medida. Não tem nada que afete o CPF das pessoas. Tem o cartão, né? Cartão de crédito não foi afetado. Compra no exterior? Não, foi equalizado, porque sempre foi. Mas subiu a alíquota. Sempre, a alíquota sempre foi superior a 3%. Nossa, mas vinha numa queda, né, ministro? Vinha numa queda e agora vai voltar a subir, correto? Não teve uma queda. Nós estamos praticando o IOF menor do que o governo anterior. Pode checar. Na compra de moeda estrangeira em espécie também. Nós estamos praticando o IOF menor do que o governo anterior. O que significa equalizar? Quando alguém da oposição falar disso, tem que perguntar como que eles cobraram. E quanto que o atual governo está cobrando. É menor do que o governo anterior. Mas equalizar é aumentar? A gente não entendeu. O que significa equalizar? Brechas de escapar essas brechas foram fechadas. Fechadas é aumentar, então. Oi? Fechar significa o que na prática? Fechar é aumentar. O Haddad está avisando que ele está fechando brechas para os sonegadores não sonegarem, para eles pagarem aquilo que eles realmente devem. Aí ela está dizendo que é aumentar. Dá para acreditar numa coisa dessa? Meu Deus do céu, que jornalismo é esse? Porque você não vai permitir o abuso da forma, você não vai permitir a sonegação. Então não houve aumento, nesse caso. Impedir a sonegação não é aumento. Mas houve um reajuste de 1% para 3,5%, né? Na compra do cartão internacional e a aquisição também de moedas estrangeiras. A taxa é a mesma. A taxa é a mesma. Não houve alteração. É que às vezes as pessoas usavam expedientes que não estavam contemplados na legislação. Sobre o impacto, é um impacto muito baixo. Estou falando aqui que as medidas somadas são da ordem de 54 bilhões. Nós estamos falando de menos de 2 em relação ao que foi revisto hoje. E em função de ser tão pouco diante do que foi anunciado, com a repercussão que teve em função dos subsídios que nós recebemos ontem, nós decidimos rever. É exatamente disso que se trata. Mas eu tenho uma dúvida, perdão. Dentro dessa revisão, porque vocês também anunciaram esse contingenciamento de gastos. Sim. Se essa revisão de alguma forma ela afeta o teto de gastos, se ela vai afetar a arrecadação dentro da pergunta nesse patamar pode sim, e nós podemos ter que fazer novas medidas no futuro para compensar isso? Ou ampliar o contingenciamento, ou alguma coisa desse tipo. Tá bom. Podemos ter que fazer uma vez na semana um ajuste nessa faixa. E aí, o que vocês já tem alguma coisa em mente para próxima? Nós tomamos uma decisão ontem, 11 horas da noite. Eu virei noite redigindo o decreto para autorizar a publicação imediata. Você tem um tempo para escrever sua matéria, eu tenho que ter um tempo para escrever a minha. Então, tudo... O importante é que foi revisto e nós temos uma semana para divulgar o decreto de execução orçamentária. Assuma algo que não está previsto para acontecer. Por quê? Para gerar notícia, para causar para cima do governo. O Haddad hoje, um pouquinho mais aceso, perdeu em alguns momentos a paciência e deu aquela lapada básica. Gostou dessa informação? Se gostou, não esquece não, mete o dedo no like, passa adiante e comente. Valeu, valeu, tchau!